Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje recebo a Alceli Barroso, empreendedora, pesquisadora e executiva com mais de 20 anos de experiência global na indústria de tecnologia. É fundadora e CEO da Praxis, uma startup que desenvolve equipes adaptáveis e resilientes, empoderando indivíduos a desenvolverem suas carreiras e vida. Sócia também da Brainwork e PhD e pós-doutora com pesquisa sobre impacto de inteligência artificial na sociedade e no futuro do trabalho. Uau, quantas coisas essa mulher faz! Então agora vocês vão conhecer sobre ela. Alceli, um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Lilian. Um prazer estar aqui com você. Você veio de tão longe, está aqui participando com a gente, é um prazer ter você. A Alceli mora no Canadá, gente. Ela está aqui com a gente para conversar e contar realmente sobre essa trajetória, sobre os desafios que ela encontra, sobre como também é ser empreendedora, tendo passado por diversos caminhos. Inclusive, gente, a formação dela envolve tecnologia, mas também envolve a parte de odontologia. Então, você começou pela área de odonto, né? E depois que você veio para a tecnologia e foi construindo uma carreira sólida. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa mudança, como é que foi essa trajetória. Conta pra gente. Bom, a gente é muito jovem, né, quando a gente escolhe a carreira. Então, eu achava que gostava de odonto por algumas características. Eu gostava de ciências, eu gostava de cuidar do ser humano. Ao mesmo tempo que o odonto tem um pouquinho de estética, e eu também sempre achei interessante essas duas áreas. E tinha uma flexibilidade, né? Já pensando de ter o próprio consultório. Só que durante a faculdade eu percebi que não era a minha praia. Eu percebi que não gostava da parte básica. E aí eu fui migrando. A primeira migração foi começar a fazer pesquisa. Eu não queria desistir porque eu descobri isso para o final da faculdade. E aí eu comecei a fazer pesquisa. Acabei continuando no mestrado, doutorado na USP, na área de pesquisa científica. Cheguei a dar aula para cursos de odontologia, ajudei a montar uma universidade em Mogi das Cruzes, uma faculdade de odontologia. E só depois que eu voltei para o MBA, e no MBA eu descobri o MBA de empreendedorismo social. Aí foi quando eu me apaixonei por essa área. E aí eu vi o que eu gostava de fazer. E, assim, o meu lado de tecnologia, Lilian, ele sempre esteve presente. Eu digo que até anterior à minha graduação. Eu aprendi o Basic, a programar em Basic, no colégio. Então, era algo que eu sempre fui super curiosa com tecnologia, fui escolhendo outras carreiras. Então, acho que as coisas na minha vida vão acontecendo porque eu sempre fui curiosa. Então, curiosa, ia estudando outra coisa, ia estudando. E eu nunca esqueço o que eu já estudei. Então, eu sempre vou acrescentando camadas nessa vida. E, assim, tem os desafios de mudança de carreira, como todos. Mas se a gente encara essa mudança como algo novo, aprender coisas novas, outra... Assim, vem oportunidades, né? Acaba acontecendo. E quando você traz esse tema justamente do sempre estar estudando, sempre estar aprendendo, né? É muito do lifelong learning, né? As pessoas, elas têm que estar em constante aprendizado, principalmente hoje que a gente vê a tecnologia vindo. E toda hora tem coisa nova, toda hora a gente tem que estar se desafiando, tem que estar aprendendo, tem que estar testando para se manter, acho que até é vivo, né, nesse mundo que a gente tem hoje. E você tem uma trajetória muito interessante, passou por algumas multinacionais, inclusive em uma delas eu tive o prazer de trabalhar com a Alceli, o prazer de tomar vários cafés, Sim, né? sim, Que época me gostosa. lembro. Sim, A gente sim. conversava, a gente pensava em negócios, a gente pensava em clientes, a gente pensava em ideias novas, Sim. impactos que a gente Sim. podia estar gerando com o que a gente tinha lá com o nosso trabalho. E foi uma época muito prazerosa. Eu, inclusive, sou muito grata a essa época, que me trouxe também muita bagagem para construir muitas coisas. Você passou pela IBM, onde estivemos juntas, passou pela Microsoft. E como é que foi essa trajetória? Além dos nossos super cafés, que foi muito bom. Bom, essa trajetória é interessante pensar, porque a Microsoft foi minha primeira empresa, carreira empresarial. Depois de já ter feito 8 anos, né, mestrado, doutorado, trabalhado nas universidades, trabalhei em algumas, coordenado o curso. E aí
eu não tinha ideia. Bom, quando eu fiz a carreira depois do meu MBA, eu fui trabalhar numa ONG, com o terceiro setor, para eu entender o que as ONGs, né? Eu fiz o meu MBA foi em empreendedorismo social, que me abriu portas para responsabilidade social corporativa. Então, tinham várias carreiras. Eu vou trabalhar como executiva de uma grande fundação, eu vou trabalhar dentro de uma corporação, eu vou trabalhar no terceiro setor. Então, tinham algumas possibilidades. Surgiu uma para terceiro setor, na área de tecnologia, claro. Então, eu comecei a trabalhar no Instituto de Tecnologia Social, trabalhando com comunidades e fazendo a gestão. Lá eu conheci, assim, uma pessoa me indicou para a Microsoft. Então, a Microsoft me encontrou quando eu estava naquele lugar. Para mim foi um choque. Para mim foi um choque o mundo corporativo, porque eu vinha de uma área bem acadêmica, de pesquisa científica, passei por uma área social e entender os processos. Só que eu sou muito grata à Microsoft, porque é uma empresa, eu posso dizer, de muitos anos atrás. Sempre, logo que eu entrei, eu tive contato com altos executivos e para eles não importava se eu não tinha tido experiência na empresa ou não, eles me tratavam igual e eles me davam oportunidade. Então eu desmistifiquei o mundo corporativo que eu tinha na minha cabeça, que eu não me via no mundo corporativo. Aí, passando para a IBM, aí já foi algo mais fácil até para mim, porque eu já não tinha mais esse bloqueio, né? E a IBM eu via uma oportunidade de trabalhar com serviços e consultoria, que impacta até hoje o que eu faço. Porque quando eu entrei, eu acabei tendo que gerenciar projetos que era a oferta de consultoria pro bono para terceiro setor. Um planejamento estratégico, um planejamento de marketing, um planejamento de mídias sociais, quando estavam começando as mídias. Então, a gente alocava consultores que iam a clientes e eles trabalhavam nas ONGs. E eu gerenciava isso. Isso abriu assim, o meu mundo se abriu, porque eu passei a ter uma experiência em consultoria que antes eu não tinha. E fazer uma gestão de consultores, de equipes, né? Muito grande. Bom, depois a IBM é um mundo, fui trabalhar com gerente geral, outro mundo também, depois educação. Então eu vejo isso tudo muito positivo. Acho que nossas conversas eram ótimas, porque eu acho que a gente pode conversar sobre a tecnologia, mas aquelas conversas de cafés com pessoas, presencial, aquilo faz a diferença na criatividade das pessoas, né? Isso é verdade. A gente começa a pensar diferente, né? E quando você fala sobre isso, a gente vê muito no mundo de hoje, né? As pessoas querem ficar muito mais reclusas, muito mais remotas, não querem mais socializar tanto. A juventude hoje em dia vem olhando muito, eu quero trabalho 100% remoto. E as empresas estão começando a repensar sobre isso. Sim. A gente vê que a socialização ela faz diferença. O ser humano ele nasceu para se socializar, para se conectar com outro ser humano e olhar a tecnologia como um meio para te ajudar a você ter tempo para socializar. Sim. Você vê dessa forma? Totalmente. Eu acho que a nossa criatividade, a gente não se sente sozinho, porque o mundo tem estatísticas que mostram que as pessoas no mundo estão ficando mais sozinhas, a solidão está aumentando. A geração Z, principalmente, né, o uso das mídias sociais de forma excessiva, eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, né? Nossa família é altamente tecnológica, mas todo mundo concorda que a socialização é o que leva a gente para um estado emocional mais inteligente, né? A gente se sente melhor, a gente tem um apoio. Então, essa rede de suporte de amigos, de família, a gente precisa cultivar, não é algo que venha. Muitas pessoas são mais introvertidas, mas isso impacta todo mundo. Não, sem dúvida. E você que mudou para um outro país, com certeza encontrou uma outra cultura, um outro comportamento, porque o brasileiro é muito acolhedor, né, caloroso. Sim. Como é que foi a saída para o Canadá? Olha, eu já tinha tido uma experiência que eu te falei da consultoria da IBM, uma delas era a gente trazer pessoas do mundo inteiro para vir para o Brasil, para que os funcionários aprendessem outras culturas e melhorassem a sua forma de negociar com os clientes, né? Numa empresa global você precisa negociar com clientes globais.
Mas vivendo num país diferente é outra coisa. Uma coisa é você estar no seu país, receber, ensinar e falar, olha, aqui desse jeito. Quando você vai para um outro país é tudo diferente. E tem algo que eu acho que quem é imigrante sabe, você começa do zero. Ninguém te conhece, você não conhece ninguém. Você não sabe, né? Você conta com o seu núcleo familiar e uns pouquíssimos amigos. Então a gente teve sorte de ter um casal amigo. Então, situações que aqui no Brasil você não pensa. O Natal, os feriados, todo mundo vai com a família, né? A gente é muito família. Eu venho de uma família italiana, todo mundo junto, cozinhar. Lá é frio, não tenho muitos amigos. Então, mas como que eu lidei? Eu ia a eventos, eu fazia um pouco do que você faz, Lili. Eu fazia o networking, eu ia a eventos, eu conheci pessoas. E aí, depois de 4 anos, eu posso dizer que eu tenho 3 amigos canadenses, amigos de verdade, do coração, pessoas que eu confio 100%. E todo mundo diz, é difícil fazer amigos, né, num outro país. Não, eu tenho amigos brasileiros também, amigos muito, assim, que eu confio demais, aqueles amigos que qualquer hora que você pode ligar e vai te atender. Então, aos poucos, a gente vai se posicionando. Mas tem uma dificuldade, não vou dizer não. Tem uma jornada, né? Eu tive um burnout lá. Sim. Eu tive um burnout. E quem me conhece antes do burnout e depois do burnout, é só olhar e saber. E aí foi o que até me motivou a seguir o que eu estou seguindo hoje. Com a ajuda dos amigos, tudo que eu passei, eu não esqueci de tudo que eu passei, né? De tudo que eu acumulo. Por isso que eu falo que são camadas que a gente acrescenta na vida. Olha que coisa interessante, né? Ela pincelou aqui, eu tive um burnout. Gente, mas ela teve um burnout e ela deu a volta por cima. E se tornou uma pessoa ainda muito melhor. E também se desafiou muito mais, né? E isso que é interessante, né? Você passar por uma situação e você ainda se desafiar mais. E aí você construiu uma startup focada em trabalhar justamente a parte do ser humano, o desenvolvimento humano, a resiliência, que é a Praxis. Queria que você contasse pra gente. A Praxis veio de uma conversa, eu estava caminhando e eu tinha essa ideia e uma amiga, que é lá de Toronto, ela falou, Celi, mas por que você não põe essa ideia em prática? Eu falei, já não estou na idade, eu acho que já fiz bastante, já trabalhei. Ela falou, não, Celi, não. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Um ano depois, e aí eu tive esse burnout que depois eu comecei a pensar, por que eu tive burnout, né? Assim, aos olhos dos outros, nossa, ela trabalhou em grandes corporações, nossa, ela sabe muitas coisas. Mas é comigo, era eu. Então, a idade vindo, mulheres, a gente acumula uma série de elementos na nossa vida que uma hora acontece. E aí eu falei, eu podia ter prevenido? Podia. Então, o que eu posso fazer? Então, eu comecei a usar a minha história para começar a criar ajudar pessoas a terem também as suas histórias melhoradas. Então, aí a gente começou a criar. E, claro, a inteligência artificial chegou muito nesse momento. Então, facilitou muito a nossa vida, né? Antes eu tinha que ter uma equipe enorme de desenvolvedores. Então, hoje a gente tem todos os elementos do lado, né? As pessoas que estão ao meu redor, elas têm as competências para me ajudar. Então, a gente montou uma startup em que a gente ajuda a pessoa a desenhar a vida dela, porque foi isso que eu fiz, eu redesenhei. Então, o que eu faço com a minha saúde, com a minha alimentação? Na linha do Ikigai, por exemplo, tem método por trás disso, não? É uma autoavaliação que a gente faz, então a gente tem a inteligência artificial, como se fosse a nossa borboletinha, uma borboletinha, é a Agente 99, a X99, que acompanha a gente na jornada e ela vai ajudando a você fazer uma autorreflexão. E dessa autorreflexão você cria seus planos, seu plano para melhorar a saúde, seu plano de carreira, o que você vai fazer no ano que vem, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, como vai ser a sua aposentadoria, como você se enxerga daqui a 20 anos ou 10 anos na sua aposentadoria. E o que é aposentadoria para você? Eu paro ou não, eu vou ficar meio período, eu vou fazer parte de board. Então, a gente ajuda a pessoa a se desenhar.
né? Eu não quero substituir, essas pessoas vão continuar a ter os seus terapeutas, vão ter os seus coaches de carreira, só que quando eles chegarem nessas reuniões, eles vão estar muito mais preparados, porque eu já refleti, porque eu demorei muito para refletir. E aí vinha na minha cabeça, meu Deus, eu fiz área de saúde, né? E a área de saúde foram são 9 semestres, 4 anos e meio, quase 5. Mais 8 de mestrado, doutorado em bioquímica. Eu falava, meu Deus, como que eu não estou seguindo aquilo que eu estudei, que eu sabia? Então eu comecei a refletir e vi que era possível mudar, em qualquer idade e de qualquer forma. Olha que interessante. Ela deixou aqui uma mensagem, em qualquer idade e de qualquer forma. Mas agora a gente vai fazer uma pausa e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam.
Voltamos para essa conversa maravilhosa aqui com a Alceli. E a Alceli é uma pessoa que ela traz impacto. E quando ela fala de impacto, ela também comentou sobre inteligência artificial. Eu queria que você trouxesse essa sua força que já vem faz um tempo com inteligência artificial, né? Desde 2018. Quais são as principais mudanças que a gente está vivendo hoje? O que você vê junto com a IA? Aliás, você está desenvolvendo a IA para ajudar as pessoas, né? Sim, sim. Eu vejo a IA de duas formas. Eu vejo, assim, ainda não vejo ela impactando como algumas pessoas veem, assim, as pessoas estão, os layoffs ou as pessoas estão sendo demitidas por conta da IA. Eu não acho que é isso. Eu acho que as empresas estão se preparando para isso. Esse dia virá. Então, o que eu vejo com a mudança é que as pessoas precisam estudar muito IA. Eu vejo aquelas pessoas que usam, então é o usuário do ChatGPT ou do Gemini, são as pessoas que entram e falam, não, eu uso IA. E tem aqueles outros que desenvolvem, que treinam os modelos, aqueles que colocam aquelas características, ela me entendeu, ela falou oi, isso tudo não é só um modelo matemático, alguém fez algo mais naquilo, numa linguagem mais popular, fez algo que deixou as pessoas sentirem quando conversam com uma IA que a IA está entendendo elas. Então eu vejo esses dois tipos de profissionais. Esse profissional que entende muito IA, muita matemática, muita estatística, ele vai ser escasso. Então ele vai ter mais espaço. E vejo outros que estão fazendo coisas mais simples, que sim, aí a IA veio para resolver esses problemas. Então essas pessoas precisam se requalificar. E as que não estão usando? As que não estão usando, eu acho que isso é um problema, porque elas vão ser pegas de surpresa. Porque tem muita gente não usando. Eu tinha até refletido sobre isso. Falei, gente, e as pessoas mais velhas que não acabam não usando mesmo, né? Eu acho que assim, as pessoas precisam usar. Eu sou a favor que tem que usar, mas tem que saber quando usar e como usar. Então, o estudo do MIT, um recente, mostrou que o momento que você usa importa no resultado final. Então, se você delega para IA tudo, você delega o seu pensamento. Nosso cérebro, ele é um pouco preguiçoso, então vai ser mais fácil delegar. Aí o estudo do MIT mostrou que você ativa menos partes do cérebro. Então ali sim existe uma previsibilidade que eles têm, eles preveem que isso vai afetar a criatividade das pessoas. Agora, por outro lado, se você usa a sua ideia, a sua criatividade e pede para a IA revisar, aí ela potencializa. Então, a forma com que a gente usa, ela importa. Então, eu vejo uma necessidade urgente das pessoas usarem, porque acelera muito o nosso trabalho, mas a gente tem que trabalhar para potencializar, para aumentar a nossa capacidade, né? E não substituir. Então, o que eu vejo é as pessoas que não ligam muito, elas estão mais predispostas a delegar e falar, a IA vai fazer por mim, então é rápido, eu escrevo um rascunho ou eu peço para ela. E nem sempre a IA, e assim, tem um ponto importante das pessoas entenderem, aquilo lá é um modelo estatístico por trás. Então ela não entende, ela não pensa, ela parece que pensa. E assim, por isso que eu admiro demais esses pesquisadores que desenvolveram todos esses modelos, porque eles conseguiram chegar num modelo de pré-treinamento e nas técnicas. Inclusive, o Geoffrey Hinton é da Universidade de Toronto. Assim, o Canadá foi o primeiro país no mundo a ter uma estratégia de IA em 2017. Ele criou uma estratégia nacional, ele fez investimento em 3 institutos enormes, né? O Instituto Vector, o Mila e o EMI. E isso, assim, eu fico muito animada de estar lá e, ao mesmo tempo, ver o quanto que eles fizeram pela ciência, mas, ao mesmo tempo, tem um risco ali das pessoas acharem que a IA vai dominar o mundo. Eles esquecem um pouco que é um modelo estatístico, matemático, que vai errar. Aquilo que a gente pré-treina a IA, é isso que ela sabe. Ela vai criar dentro daquele limite. Agora, se a gente, como humanos, humanidade, deixar a gente ficar naquele limite, porque o que nos diferencia é isso, é o pensamento abstrato, é algo que a gente
nunca viu e a gente inventa. E sabe o que é interessante também? O como usar, né? Você trouxe isso, mas que informações eu estou levando para uma IA generativa aberta, por exemplo? São dados sensíveis da minha empresa? Porque através de um prompt, esses dados podem ser coletados por uma outra pessoa, porque você acabou colocando a sua informação aberta. Sim. E acho que a gente também tem que pensar bem, né? São todas essas informações que eu tenho que estar abrindo para uma IA, tomar um pouco de cuidado e as suas empresas também terem as suas próprias IAs para poder tratar melhor o seu dado, porque a generativa aberta acaba que todo mundo, de alguma forma, com prompt ou outro, consegue buscar informações. A segurança é importante, né? Esse é um bom ponto, Lilian, porque tem que ler as letrinhas mesmo, você tem que ler o contrato. Se ela é aberta, se ela é fechada, algumas garantem, outras nem tanto. E algo que todo mundo me pergunta, o que eu estou compartilhando, ele já está automaticamente treinando? Não, não é automaticamente treinando. Eles, claro, têm os dados e de tempos em tempos, quando eles lançam um novo modelo, o GPT, o 4, o outro, ou o Gemini 2 e o 2.5, quando eles lançam um outro, aí eles vão atualizando com esses dados que eles coletaram. Então não é imediatamente, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente está treinando. E o que a gente treina informações erradas, ela aprende errado, porque a gente está dando informações erradas, então muitas vezes a gente pode encontrar erros. Então eu não delego nada para ela, a palavra final é humano. Eu posso revisar e uma característica que eu vejo muito importante agora é que está sendo mais difícil a gente achar o erro, porque é tão bem escrito, é tão convincente, que às vezes a gente tem que ler 2, 3 vezes e falar, nossa, essa palavra não é boa aqui. Então a gente engana o cérebro. Então a IA pode enganar nosso cérebro achando que está bom. Com tanta confiança que ela acaba te enganando. Isso. Uma vez eu quis fazer uma análise de um pitch e tinha alguns dados lá, eu quis fazer uma análise com valor, eu falei, deixa eu ver o que ela vai me falar. E eu corrigi ela, eu falei, não, essa informação que você está me passando não é a correta, porque o cálculo do valuation não é esse. E aí ela falou, realmente, Lilian, você tem razão. Mas e se eu não sei sobre aquela informação, eu não conheço sobre aquele assunto e eu levo aquilo como verdade? Eu posso tomar uma decisão incorreta. Então é muito importante você entender que a IA não é a sua professora que vai resolver tudo na sua vida, não. Você tem que saber o que você está pesquisando, entender sobre o assunto e, é claro, pedir algumas opiniões, algumas coisas é relevante. E uma dica para as pessoas, quando você está num prompt e a IA começa a errar e você fala, não é isso que eu perguntei, ela volta com um erro, fecha o prompt, abra outro, faça a pergunta de outra forma, porque matematicamente ela já seguiu uma rota que ela não vai voltar, ela não vai retornar naquela. Então, fecha o prompt, abre outro, que aí ela vai Dica boa, seguir. porque às vezes a gente pede para ela alterar alguma imagem, alguma coisa, ela não consegue. Sim. Boa dica, cria um prompt novo. Excelente dica. Alceli, mas eu quero que você conte um pouco mais aqui pra gente, por exemplo, de que forma você acha que a tecnologia ela pode empoderar as pessoas em vez de substituí-las? Você trouxe aqui pra gente duas análises, né? A pessoa que vai se preparar porque está numa linha dev e a outra pessoa que está num cenário só estou usando. Mas para empoderá-las mais ainda, o que você pensa? Tem algo diferente? É através do uso de ferramentas como a sua, como a Praxis, para poder se empoderar com o autoconhecimento, para depois ir tecnicamente? Qual que é a sua linha? A minha linha é trabalhar em equipe. A minha linha é muito trabalhar com equipes multidisciplinares. A própria Praxis foi feita dessa forma. Então, a gente tem uma pessoa que entende muito de inteligência artificial, muito, né? Quem deu as dicas de como a gente usar, qual modelo usar. A gente tem um que conhece cloud, que conhece IA, que conhece cibersegurança, que conhece, né, esse mundo da tecnologia, de vendas, e que orquestra e que trabalha com as IAs dele. A gente tem pessoas de RH, a gente tem pessoas que trabalham com criatividade, trabalhos manuais. A gente tem designers que olham como que a gente pode usar a parte do pensamento humano e a IA vem depois, né? Qual o problema que a gente está querendo resolver? Então, para mim, a gente tem pessoas mais velhas, 50 a mais, a gente tem geração Z, a gente tem pessoas bem novinhas. Então, para mim, o trabalho em equipe, quando a gente usa o trabalho em equipe com a tecnologia, a gente empodera. Então, hoje em dia, os times que vão ser produtivos, eles vão ter
as pessoas, cada uma delas vai usar no mínimo 2 ou 3 IAs para fazer o seu trabalho, mas o time tem que trabalhar complementarmente. Assim. Você falou de times, né? E aí agora eu te pergunto sobre as lideranças. Como é que você vê as lideranças hoje, trabalhando realmente o uso da IA, mas também olhando o cenário de soft skills? O que um líder tem que ter? Eu acredito muito, sempre acreditei, desde o primeiro momento que eu entrei nas corporações, e assim, era até a minha crítica, era a hierarquia. Eu acho que a hierarquia, ela mata um pouco a criatividade, ela mata a iniciativa, porque a pessoa sempre vai esperar o gerente do gerente, ou o principal executivo falar o que você tem que fazer, e mesmo quem tem iniciativa é podado, porque você tem que esperar o executivo do executivo. Então, existe uma linha, eu encontrei uma amiga em Toronto que trabalha as organizações horizontais. Então, existe uma linha de pesquisa e tem algumas empresas já começando a fazer modelos dessa linha... A colaboração, ela flui, né? Ela flui. Então, para mim, a liderança é aquela que aceita esse tipo. Quando eu comecei na corporação, eu encontrei pessoas desse tipo. Foi um acaso, assim, eu encontrei pessoas que pensavam, são meus amigos até hoje, por conta disso. E eu acredito que é o futuro com a tecnologia, porque todo mundo vai saber, todo mundo vai ter a informação, vai saber lidar, e pode ser que as empresas não aproveitem os melhores talentos. Se elas ficarem presas à hierarquia, algo do passado, né? Então, eu vejo a liderança precisa, a praxe vai ter um lado para a liderança, para ela se libertar e ela saber gerir melhor. Muitas pessoas falam a geração Z, é difícil lidar com a geração Z. Eu não acho a geração Z é a geração que vem com ideias e eles vêm assim, não, isso aqui não é legal. Eles são transparentes, eles falam o que eles não têm as barreiras. Então, a gente precisa aproveitar melhor, entender essas gerações que vêm, trabalhar com todas, e para que as pessoas usem a tecnologia para o bem. Mas nada substitui você entender o que você quer, quem é você, porque aí você sempre vai procurar um espelho no outro. É muito comum. E acho que está muito também relacionado a ter uma liderança humanizada. Você falou muito da hierarquia, eu concordo com você, eu acho que a gente teve experiências de hierarquia e outras não, inclusive dentro da corporação, e acontece, porque na hora que a gente olha o cenário de multinacional, tem regras, e as regras têm que ser respeitadas muitas vezes para que as coisas também aconteçam. Só que às vezes não acontecem no mesmo tempo que acontece numa startup. E que essa é uma grande diferença quando a gente olha uma Big Corp e olha uma startup. Agilidade, muitas vezes a gente tinha que respeitar os processos e a negociação ali acontecendo, e aí tinha que esperar vir um ok lá de cima e o ok não chegava e era algo simples, mas que alguém poderia aqui resolver de forma mais rápida se não tivesse tanta hierarquia. Mas ao mesmo tempo isso gera segurança, gera uma série de coisas que às vezes uma startup precisa ter dentro da governança. Exato. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente tem também líderes disruptivos, né? Líderes que tentam, que fazem realmente acontecer e que falam, não, peraí, eu vou assumir o risco, vamos tomar a frente, eu estou aqui com o meu time, eu sou um líder que olha muito uma liderança humanizada e vou fazer acontecer. Você vê isso? Eu vi um pouco nisso em alguns dos meus líderes. Eu vejo isso que eu aprendi no Canadá. O Canadá tem uma cultura diferente e quando você começa a trabalhar com a liderança no Canadá, eles tendem a ter uma liderança inclusiva, a querer incluir todo mundo. E eles têm um pouco mais de paciência. Se a pessoa não chegou lá, muitas vezes a gente, em grande corporação, é tudo muito rápido, eles esperam a pessoa. Eles conversam, fazem mentoria, esperam que a pessoa se desenvolva. Então, o Canadá me trouxe essa tranquilidade, muitas vezes, de falar, nossa, acho que eu estou acelerada demais. E se eu der um passinho para trás, talvez eu dê 2 para frente. E eu criei essa calma e mais inclusivo, tudo eles pensam, isso é para todo mundo, e eles pensam nessas diferenças culturais, porque 50% de Toronto, onde eu moro, não é do Canadá, são pessoas que imigraram e tem uma rotatividade, né? Pessoas que vêm e vão. Então, eu aprendi muito com essa nova cultura de dar espaço a todo mundo. E na sua visão?
quais são as competências profissionais indispensáveis para os profissionais dos próximos 10 anos? Adaptabilidade é uma. As pessoas vão precisar se adaptar muito rápido, elas vão precisar aprender muito rápido. Eu acho que o pensamento crítico, se a gente tem que tomar muito cuidado, acho que talvez ele tenha que ser o número 1, porque é o que mais corre risco com essa nova forma de a gente interagir com a inteligência artificial. A gente corre muito o risco de parar de pensar criticamente. A gente tem que saber para que está fazendo as coisas, né? Quê? E não sair fazendo, né? Eu estava no Elevate Não é nem por quê, para quê? Para quê? Eu estava no Elevate Festival, que é um principal evento de startups lá de Toronto, e eu estava vendo o presidente do Instituto Vector, que inclusive a gente fez uma mesa redonda com eles há 2 semanas atrás e lançamos um white paper, vou mandar para você. Legal. Ele estava falando sobre IA. E o que o presidente do Instituto Vector, um dos mais importantes, que recebeu lá atrás 50 milhões de dólares para começar em 2017, e recebe dinheiro nesse porte, né? Já chegou a ter bilhão nesses últimos anos. Ele falou, primeiro resolva o problema, depois você venha e coloque que tecnologia eu tenho e o que a IA vai ajudar. Então ele falou, dando um exemplo de um grande banco, ele falou, vamos parar e pensar post-it aqui mesmo, vamos pôr o problema. Temos um problema? Aí, eu achei interessante que ele falou, o que você mais detesta fazer? E aí ele falou para os funcionários lá do banco, o que você mais detesta? Põe no post-it, põe na parede. Aí eles pararam e falaram, tá bom, então vamos ver como a IA pode te ajudar a fazer o que você odeia e deixar você fazer o que você mais gosta. Então, esse foi um aprendizado. Quer dizer, um presidente de um dos institutos mais importantes de IA falando, primeiro o problema, depois a tecnologia. Então, primeiro humano, problema. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar no futuro. Esse pensamento crítico, nos adaptarmos, não pararmos de estudar, não ter medo de errar. Não ter medo de errar. É melhor errar do que falar não fiz. E outra, acho que que para mim pega em tudo, parar um pouco da gente julgar as pessoas, porque a gente não está no lugar das pessoas. Então, esse julgamento excessivo que é dado pela mídia social, é dado por várias, a gente recebe esses julgamentos a qualquer momento. A gente repensar, por que será? Então, a gente parar de ser julgado, a gente não dá bola para o julgamento, a gente, claro, receber feedback, algo estruturado, algo que te ajude a melhorar, porque a gente sempre tem que melhorar, mas a gente pensar, por que a gente está julgando alguém? Será que aquilo não é o que mais nos incomoda e que a gente precisaria mudar? Então, eu vejo uma sociedade melhor se ela for mais, que é isso que o Canadá me ensinou, vou julgar menos e ajudar mais. Excelente, ó. A dica aqui, ó. Julgue menos e ajude mais. Agora a gente vai fazer uma pausa e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis.
Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia, resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa maravilhosa aqui com a Alceli. Alceli, eu queria que você contasse como que nasceu a Praxis. Assim, nasceu com uma missão clara de ajudar as pessoas, as organizações, de se adaptarem a transformações, mas qual que é o maior propósito por trás desse trabalho? Eu acho que o maior propósito é a pessoa desenhar a vida dela, porque a vida ela é feita de vários elementos. Então, normalmente a gente tem pessoas dizendo o que a gente tem que fazer, a gente tem escola, a gente tem várias pessoas que dão opiniões e a gente ouve muitas coisas, mas a gente para pouco para refletir o que realmente a gente quer. Então, a Praxis ela veio para ajudar. Eu acho que tem alguns pilares. Esse é o pilar da pessoa, que a pessoa vai fazer uma autorreflexão sobre a carreira, sobre a saúde, sobre a nutrição, sobre a relação com as outras pessoas, mas também tem um outro lado que a gente quer ajudar, que essa pessoa desenvolva seu potencial também em comunidade. Então, qual que seria o impacto da Praxis na comunidade? Então, a gente quer também ajudar que as pessoas dentro das empresas, então os gerentes, os líderes, eles consigam trabalhar suas equipes para que elas se sintam façam essa autorreflexão, mas que elas também colaborem entre si para que elas causem um impacto maior. Então a nossa ideia é que esse propósito é a pessoa ela se entender como ela em relação ao outro, ela em relação ao seu time. E a gente ter times mais resilientes, tudo que a gente conversa, né? Times que se adaptam melhor, que entendem melhor o seu colega, que pedem mais ajuda. Então, quando a gente está bem, a gente consegue ajudar E está muito na linha do autoconhecimento, né?
Eu, por exemplo, participei de um processo chamado Processo Hoffman. Não sei se você já ouviu falar, mas ele foi criado por Bob Hoffman e ele é aplicado aqui pela Luísa Capelas, no Brasil. E é uma imersão que você fica 7 dias imerso, e eu super recomendo, foi uma experiência muito rica de você olhar para você, de você parar e olhar o seu eu, de se entender. A gente fica até sem o celular. Até na hora de entregar o celular é uma coisa assim, eu entrego ou não entrego, mas a regra é entregue o celular. E durante 7 dias, quando eu saí, eu não queria nem mais pegar no celular, sabe? Porque você dá aquela limpeza e você olha para você, e é muito importante, porque acho que a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. E quando você já falou mais de uma vez aqui sobre entender se o problema está com você ou realmente está com o outro, né? E quando a gente olha o cenário de julgamento, às vezes o problema está com você. Então, antes de julgar, respira. E ver se aquela situação não é você que está vivendo e está criticando o outro. Claro que a gente não tem que ser bobo da corte para ninguém. Isso é uma coisa super importante, gente, porque às vezes a gente é muito bonzinho, né? E eu sou uma pessoa também que eu sempre estou ajudando, sempre estou colaborando, mas eu acredito muito que o universo ele vai reconhecendo as coisas. Mas eu passei a interpretar de forma diferente muito mais as coisas do que antes. E quando você traz essa ferramenta, eu começo a visualizar um pouco disso, né? De você ser questionado da forma como você está fazendo, da forma como você está lidando com você e não só com o outro. Porque o que vai ser no outro vai ser um reflexo do que você tá vivendo por dentro de você. E eu acho muito interessante você olhar tudo isso e traz também um pouco das suas características, né, Alceli? Porque você é uma pessoa que liderou pessoas, é uma pessoa que se redescobriu, que passou por um burnout, que buscou se redescobrir de uma forma melhor para ter uma vida melhor. É uma pessoa que é família. Então, acho que esse propósito inteiro ele vai consolidando. Mas mais do que isso, você fala uma mulher que passou por lideranças, por exemplo, de comitês. Quando você teve, por exemplo, na ABS, cuidando do futuro do trabalho, na ABS, ou seja, o que vai acontecer para frente, você encontrou desafios, você criou projetos. Que impacto isso está acontecendo, está gerando hoje? O que está gerando esse impacto, né? Sim, eu vejo até hoje. A gente criou um portal lá na ABS. Primeiro a gente teve uma metodologia de todo mês, tinham as empresas que participavam do comitê. A gente trazia sempre um convidado para contar a história. Então, o convidado podia ser um projeto governamental, uma empresa que tinha um projeto de responsabilidade social ou uma entidade de terceiro setor que fazia requalificação de pessoas, por exemplo. Porque o grande tema que a gente tinha lá era a falta de mão de obra de desenvolvedores. E a gente pegou também bem durante a pandemia que as pequenas empresas, médias empresas, e lá tem muitas médias empresas, elas sofriam para encontrar, porque os seus produtos custavam mais, porque elas tinham que pagar mais, elas não conseguiam. Então a gente trouxe convidados para a gente ter ideias, né? O que os outros estão fazendo, o que a gente pode fazer. E dali surgiu a ideia da gente criar um portal da ABS, é um portal que é um hub, na verdade, porque não é nada produzido pela ABS, mas o que as empresas podem oferecer e que as pessoas podem consultar. Então, até hoje, tem um portal de RH que a gente chamou, o RH Tech, e ele tem estudos a gente fez com o IDC, estudos até de salários, tem um portal que as pessoas podem buscar emprego, elas podem se requalificar, e isso tudo veio dessa discussão com as pessoas que estavam sofrendo a necessidade, que tinham um problema. Ao invés de a gente ter uma ideia, a gente foi escutar e a partir disso a gente começou a construir. E hoje eu olhei recentemente, eles ainda continuam colocando mais coisas. Então, essas camadinhas que eu falo que na minha vida, mas lá também, eles continuam colocando coisas novas. Agora, como uma mulher pesquisadora, você encontrou desafios também dentro desse caminho como um todo? Porque parece fácil, gente. Eu construí isso, eu fiz aquilo, eu deixei legado, mas como mulher, no cenário de tecnologia, pesquisadora, com certeza ela encontrou vários desafios. Eu tive vários desafios. E quando eu vejo isso, eu acho que também serve de inspiração, de exemplo, para outras mulheres não desistirem, porque faz parte da jornada termos desafios. Você teve desafios? Nossa, tive muitos desafios. Desafios que eu só hoje vejo que eram desafios e que eu acho que internalizava, eu normalizava. Então, quantas reuniões que não era eu e 10 homens?
Eu me Aliás, lembro. adoramos os homens, gente. Peraí, vamos explicar Sim, isso aqui. totalmente. Precisamos dele, adoro fazer negócio com todos eles. Não, totalmente. Mas às isso, vezes a gente se sentia só, né? eu não me dava conta. Até porque eles eram super legais. Eu nem não me pegava, mas hoje pega, assim. Por que eu estava sozinha? Onde que estavam as representações, né? Eu sei, tem tudo isso de empresas mais difícil. Hoje, eu acho que a gente avançou muito. Eu vejo que a gente avançou. Mas como mulher, uma coisa que aí 50 mais agora eu posso dizer. Aliás, por sinal, muito bem. Eu posso dizer que ninguém conta pra gente. E eu vejo algumas mulheres já no mundo corporativo falando isso, mas ninguém conta com a gente quanto a gente precisa se preparar para esse momento, sabe? E o quanto a alimentação e a atividade física, ela está super relacionada ao nosso cérebro, à nossa cabeça e à saúde mental. Então, eu acho que assim, a gente passa por tudo isso. E a gente enfrenta dificuldades. Vejo que hoje, bom, a gente tinha uma sorte de estar numa empresa que tinha grupos, tinha programas para mulheres, desenvolvimento feminino. Então, imagine, a gente estava num ambiente ótimo. Eu fico imaginando outros que não têm esse ambiente. Mesmo assim, estando num ambiente muito bom, temos desafios, né, próprios nossos, desafios com outros. Mas vejo isso, para mim... Quantas vezes eu não fui para cliente em outras cidades? Eu era líder do que eu estava desenvolvendo ali, estava com, sei lá, o técnico que estava me acompanhando, e a atenção não vinha para mim porque eu era mulher, porque tinha um machismo, infelizmente. Sim. E é inconsciente, muitas vezes inconsciente, sabe? Isso eu senti muitas vezes. A gente que estava no mundo corporativo, é inconsciente muitas vezes deles não falar. Eu acho que até hoje tem. Mas até hoje eu acho que tem. Enfim, mas agora eu queria que você dissesse para mim o que você quer deixar de legado. O que eu quero deixar de legado é que os jovens construam um mundo que eles querem melhor, sabe? Um mundo onde você tem mais paciência com os outros, num mundo onde você respeita a diversidade, respeita a individualidade. Eu vejo que é possível se a gente fizer essa autorreflexão, se a gente cuidar das nossas atitudes, do comportamento. Então, o meu legado como eu escutei, eu pensei, Praxi, agora, mas alguém pode pegar isso, alguém pode transformar. Então, o que a gente faz não é só pra gente, né? Na verdade, é pro mundo. Então, esse é o legado, que a gente tenha uma sociedade mais paciente. Eu acho que paciência é uma palavra. Agora eu vou fazer uma dinâmica com você. Eu vou te dizer algumas palavras, você pode me dizer uma outra palavra ou uma frase, o que você preferir, tá? Inovação. Inovação é no dia a dia. Inteligência artificial. Caminho sem volta. Resiliência. Prática. Futuro do trabalho. Educação contínua. Liderança. Paciência. Aprendizado. Nunca parar. Tecnologia. É minha paixão. Propósito. É o que me move. Transformação. A X99 é a borboletinha. Ela é o sinal da transformação. Então, transformação é o que eu ainda é o meu futuro. É o futuro de todo mundo, a gente se transforma. Legado. Legado é o que eu quero deixar mesmo para todo mundo. Excelente, Alceline. Prazer te receber aqui. Obrigada, Conversa Lívia. maravilhosa. Agora eu vou te entregar um presente aqui dos nossos apoiadores. Queria que você visse. Obrigada. Tudo feito com muito carinho para você. Olha, muito obrigada. Tem um vinho da Finca Própria. Uau! Deixa eu te contar sobre a Finca Própria. Pode ver que tem o seu nome aqui, ó, Sandro Barroso. Nossa, muito obrigada, Finca você. Própria. Ó, a Finca Própria, você tem o privilégio de ter o seu próprio terroir. Então, é uma experiência muito interessante e fica aqui a dica para as pessoas que querem conhecer a Finca Própria, porque é um modelo compartilhado, então acaba sendo uma experiência muito interessante de você ter a sua própria finca. Nossa. E aí você construi o seu próprio vinho. E aqui a Finca trouxe para você
esse vinho aí. Qual que foi? Que maravilha! Ó, o Malbec. Malbec. Experiência do cliente totalmente. Exatamente. Fiquei surpresa. Muito legal. Vamos lá. Tem produtos para você se proteger, Dux Defender, em spray, em versão em creme também. A Dux está sempre aqui com a gente, Ela... protegendo os nossos convidados, protegendo a nossa Esse equipe. aqui. Tá. E também, esse aqui é o folder Esse da é o finca, folder da finca. Deixa eu tirar todos. Beleza. E aqui tem uma peça preparada para você por uma artista, a Alexandra Moreira. E aí, exatamente. Ai, ela até preparou aqui a peça que tá na caixa. Que lindo! Muito obrigada, Alexandra Moreira. Isso, Alexandra Moreira. Nossa, ela faz linda. peças maravilhosas e ela olha o perfil das pessoas antes de enviar as peças. Então, ela sempre tem muito cuidado aqui de olhar quem é o convidado, o que combina com ele. Incrível. Então, eu tenho certeza que você deve ter gostado. Adorei, amei. Muito, muito obrigada. Nossa, um Bom, prazer. Prazer ter você aqui. Muito bom. Obrigada. Queria que você Obrigada. deixasse as suas redes sociais, Sim. ou a forma das pessoas te seguirem, LinkedIn, LinkedIn, Instagram, o que você achar melhor. o LinkedIn é a rede que eu mais olho, respondo. Também pode ser o Instagram. O Instagram eu não estou tão ativa, mas o LinkedIn eu sou muito ativa. Então é o LinkedIn, Alceli Barroso? Alceli Barroso. Então, encontrem a Alceli no LinkedIn. E também acompanhem o nosso programa pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo nosso Instagram, @lpaevocê, pelo meu Instagram, @lili_prima_albuquerque. E acesse esse QR Code aqui, está aqui na tela para você poder concorrer a prêmios do nosso programa e também ganhar um e-book. Então acompanhe o LPA e você que está sempre aqui disponível para te trazer conteúdos de qualidade. Nos vemos no próximo episódio.